Vamos falar de Sul-Americano, o Flamengo confirmou o favoritismo, né? A larga vantagem que tinha construído lá em Santiago do Chile contra o Palestino. E hoje 5 vira 10 ganha, né? 5 vira 10 ganha. E hoje na Ilha do Urubu fez mais 5, só que não tomou nenhum. A rapaziada tá lá, Luiz Roberto, Juninho, assistiram a partida. É lógico que num jogo como esse, o Luiz, Juninho, a expectativa era de uma nova goleada do Flamengo, né? Mas o assunto, primeiro, é do treinador, do Jaime, a expectativa de acertar com o Rueda e do primeiro gol do menino, né? Do primeiro gol do Vinícius Júnior com a camisa do Flamengo na equipe profissional. Sejam bem-vindos, parceiros. Fala, Roger. Grande abraço. Tiago Maranhão, Carlos Eduardo Lino, nome de príncipe. Um abraço para os três. Boa noite, meus amigos. Bom, os tópicos que você levantou, Roger, são realmente os tópicos importantes dessa noite. Independentemente do Flamengo, nas últimas 8 partidas ter vencido apenas uma, hoje todo mundo sabia da diferença enorme técnica entre o Flamengo e o Palestino. Venceu lá por 5-2, mas fez um jogo muito tranquilo. Certamente que a questão que envolve o técnico chamou muito a atenção. Então eu começo com o Juninho. Deixa eu primeiro atualizar a questão do Reinaldo Rueda. A expectativa é que ele desembarque no Rio nas próximas horas. Ele estava na Europa, ele fala alemão e estava fazendo lá uma visita ao Bayern de Munique, teve lá com o Ancelotti e tal. O Rueda, o colombiano, foi a 2 Copas do Mundo, não com a seleção colombiana, mas com a seleção de Honduras e com o Equador. Com a Colômbia ele não conseguiu a classificação, ganhou a Libertadores com o Atlético Nacional. É um sujeito muito querido na Colômbia pelo seu estilo de trabalho, um estilo de muito estudo, de posse de bola, de muitas ultrapassagens, e tudo indica que ele vai acertar mesmo com o Flamengo, são as últimas informações. Para a questão técnica, Roger e amigos do Troca, o Felipe Viseu, inclusive, no intervalo, o Juninho chamou a atenção logo de cara que o Flamengo trocou a postura. O Flamengo não foi marcar lá no alto hoje. O Flamengo fez o jogo mais calmo, esperou o Palestino e jogou, e o Juninho também chamou a atenção para isso, com muita seriedade, né, Juninho? Eu acho que a diferença hoje, o Flamengo entrou em campo com 5-2, uma vantagem considerável. Nós já vimos vantagens assim, em que o jogo da volta é muito morno, os jogadores se poupando, e os jogadores foram sérios. Encararam a partida, respeitaram o adversário, fizeram gols, e poderiam ter feito mais. Tem o primeiro gol do Vinícius Júnior, é claro. Mas o que eu falava para o Luiz durante a transmissão, o que eu falava era o seguinte: o Flamengo, nesse ano, e como sempre ele joga muito ofensivo, com a zaga muito adiantada. Teve jogo contra o Santos, que eu cito o maior exemplo, ganhando de 2-1 com um homem a menos, continuou em cima, tomou a virada. Acho eu que, vendo a partida de hoje, o Jaime está tentando um equilíbrio. O que significa isso? Deixar em alguns momentos a bola com o adversário e contra-atacar. Não tentar marcar em cima o tempo inteiro. Então foi um ótimo treino, um ótimo teste. O Viseu saiu bem, o Vinícius Júnior jogou bem. Todos eles se comportaram muito bem. O resultado foi até com uma certa facilidade. Mas do meio para frente, o Flamengo jogou com o Arão e o Márcio Araújo, né? E fez uma linha de 3 com o Everton Ribeiro centralizado, o Everton na ponta esquerda, o Giovani, que jogou muito bem na ponta direita, e o Viseu de centroavante. E os gols saíram rapidamente. Você vai ver aí, a gente vai botar os gols agora para você. Jogada do Everton Ribeiro, o Arão chuta e o Felipe Viseu desvia no meio do caminho, fazendo 1-0, logo no comecinho do jogo pro Flamengo. Foi um começo avassalador. Cruzamento do Everton da esquerda e um peixinho do Giovani, fazendo 2-0 pro Flamengo. Importante. Primeiro gol dele. O cruzamento sai da esquerda, quem joga do lado direito aí do Everton Ribeiro, golaço, enfiaram do Giovani, mas o Everton cruza da esquerda e o Giovani completa na direita. E olha o gol do Arão, a infiltração do Arão. Que infiltrou menos hoje. Hoje ele se postou melhor, ficou mais como segundo volante, mas nessa hora ele fez um belíssimo gol. Bom, a gente vai ver agora o primeiro gol do Vinícius Júnior. Parecia que estava meio encantada a situação, né? Ele faz a jogada pela esquerda, cruza o Berril, cabeceia para trás, talvez buscando até o Viseu. Era isso. E o menino aproveita e enche o pé para fazer o primeiro gol dele como profissional. Se nosso pessoal tiver até esse gol de uma câmera mais do alto, daquele mais normal que a gente está habituado a acompanhar, pra gente botar aí pra galera ter mais ou menos uma dimensão de como foi o gol, né? A gente mostrando aí com as nossas câmeras especiais. O pessoal pode preparar pra gente o que a gente chama de câmera 1, né? Enquanto o Juninho fala do Vinícius Júnior. É muito importante ter muita paciência com o rapaz que fez 17 anos, né? Olha o gol, os gols de novo aí, ó. O gol do Giovani, lá no cruzamento do Everton. Digamos, pelo plano normal que você em casa está habituado a ver quando você viu pela primeira vez o gol. Esse foi o gol do Giovani, né? Que jogou muito bem, por sinal. Fala, Juninho, especialmente sobre o Vinícius. Só para terminar, Roger, é que eu acho que é muito cedo, é um jovem de 17 anos, talento ele mostrou, mas não acho que ele esteja pronto para ser o titular já do Flamengo. Eu acho que ele tem que ser um pouco protegido, como outros jovens de outras equipes. Mas, claro, quando se tem um talento acima da média, você pode usá-lo.
mas não achar que ele é a solução para todos os problemas do time. Muito bem, Luiz, portanto... Oi, querido. só que eu queria saber de vocês que observaram esse jogo hoje, que o Flamengo pôde jogar com muito menos pressão, ou quase nenhuma pressão, na partida em si, né? Não na situação total do Flamengo nesse momento. Eu queria saber como é que vocês enxergam os desafios do Rueda, caso ele de fato venha a assumir o Flamengo, como tudo indica que vai assumir. O que vocês acham que ele vai ter mais trabalho para melhorar nessa equipe? Juninho, antes de você falar da parte técnica, eu acho que o maior desafio é o fato de ser um técnico estrangeiro no Brasil. Nos últimos tempos, a gente não tem tido boas experiências. Tudo bem que no São Paulo, os dois técnicos, o Osório, o primeiro deles, que inclusive precedeu o Rueda no Atlético Nacional, saiu para ir para o México. Depois o Paton Balsa foi para subir a seleção da Argentina. E claro, vão dizer não, é a mesma coisa do Rueda. Ele está dizendo que a prioridade é a seleção. Se ele for convidado para a seleção, vai estar no contrato. O Flamengo tem que abrir mão da contratação dele. Agora, então, na parte técnica e tática, Juninho. O que eu acho é que eu manteria o Jaime. Eu acho que o Rueda chegando, é claro que ele vai ter a paciência do torcedor durante o início, porque o torcedor não estava mais feliz com o Zé Ricardo. Então, naturalmente, ele tem mais paciência com quem está chegando. Agora, você manteria o Jaime até o fim do ano, por exemplo? Eu manteria porque é muito difícil para quem está chegando, Luiz, ele entender tudo. Ele vai precisar do Jaime como assistente dele. Porque como que ele vai ter as convicções, faltando 3 meses para acabar, ele tem um estilo de jogo, ele vai ter que manter o que fazia o Zé. Ele vai fazer a mesma coisa, só que ele se chama Rueda e o torcedor vai ter mais paciência. E Juninho, eu traria o Rueda apenas em janeiro. Você estava falando da paciência do torcedor e o Luiz Roberto, que é craque nas redes sociais, viu que a torcida do Flamengo fez uma campanha forte nas redes sociais para que o Rueda assumisse o Flamengo, né? Antes mesmo da demissão do Zé Ricardo. Você acha que essa participação hoje, a rede social, os torcedores, eles têm influência numa atitude da diretoria como essa? Só que, situando, né? A torcida do Flamengo foi tão atuante nessa questão do Rueda que ela descobriu, inclusive, as redes sociais das filhas do Rueda e já fez apelo para ele, vem logo, pedindo para as meninas ajudar a convencer o pai e tal. Foi uma coisa bem, uma movimentação bem intensa. Eu acho que o torcedor, de uma forma geral, de grandes times no Brasil, ainda tem muita influência. Ajudado, claro, com certas análises que nós fazemos, às vezes somos impacientes com os treinadores também, e com isso, um país de 220 milhões de habitantes, com futebol apaixonante como com o equilíbrio que tem no nosso campeonato, eu acho que a maioria dos dirigentes, eles sentem a pressão da torcida. O ideal, eu falei durante a transmissão, a única torcida que não vai durante os 90 minutos é a do Corinthians. Eles sempre estão ali apoiando o time, fazem pressão quando perde, o Roger já jogou lá, sabe disso. Mas durante os 90 minutos é apoio o tempo inteiro. Então acho que ainda durante alguns anos nós vamos sentir essa pressão da torcida até que ela tenha confiança e entenda que quem faz o futebol é o profissional. Valeu. Juninho, muito obrigado aqui pela participação no Troca do nosso Roger, do Thiago, do Lino. Eles vão dizer lá depois a opinião deles.